Fieda, sou professora do SPE matutino e do TEA vespertino, TEA adolescente vespertino. Então vai para as duas turmas, tá? Hoje a professora vai contar uma história do Quem Já Viu um Bugio? A autora é Denise Patrício, uma amiga minha. Então, aí vai, prestem bem atenção. Quem já viu um bugio? Ah, tenho certeza que vocês, alunos da escola, né, da APAE de Indaial, já viram, pois tem um projeto bugio que fica do lado da APAE, né? Então eu vou contar a historinha. Era uma vez uma menina chamada Elisa. Ela vivia com o seu pai e sua mãe na cidade grande. Certo dia, Elisa escutou seu pai dizendo para sua mãe que eles iriam morar em outra cidade. Ela ficou muito curiosa e foi correndo perguntar para eles: em que cidade nós vamos morar? E eles responderam: nós vamos morar em Indaial, naquela cidade que tem Vitória Régia. O que é Vitória Régia, pai? É uma planta aquática da Amazônia que foi levada para Indaial. E quem as levou para lá? Foi um padre chamado Raulino Reitz e um botânico chamado Valdemiro Nasato. E elas não morreram? No princípio, sim. Mas eles fizeram estufas para que a Vitória Régia fosse aos poucos se adaptando ao clima de Indaial. Então quer dizer que eu vou morar na cidade que tem Vitória Régia? Sim, querida, seu pai conseguiu uma boa oportunidade de emprego lá. Viajaremos na próxima semana, comentou sua mãe. Elisa ficou contente, pois seu pai estava desempregado há algum tempo, mas agora podia sentir que as coisas iriam melhorar. Os dias passaram rapidamente e lá estava a família de Elisa viajando para a nova cidade. Chegando em Indaial, Elisa apaixonou-se pela Ponte dos Arcos e descobriu que a cidade de Indaial recebeu este nome graças à palmeira indaiá, uma espécie de coqueiro que antigamente era muito comum neste lugar. Que linda imagem! Finalmente, eles chegaram ao novo lar. A casa era modesta e tão aconchegante. Elisa estranhou muito, pois havia muitas árvores e plantas perto de sua casa, algo que nunca viu no apartamento da cidade grande. Na primeira noite que passava na casa nova, Elisa tentou dormir, porém o silêncio era demais e ela se questionava: onde estão os ônibus, as motos, os carros? Não escuto os seus arranques, freadas, buzinadas, não consigo ouvir música alta, nem comerciais de televisão. Ela pensou e acabou dormindo. Na manhã seguinte, que barulho é esse? Pai! Mãe! Calma, Elisa, não precisa ter medo. Esse barulho vem do morro que está atrás da nossa casa. Deve ter alguma fábrica do outro lado, explicou seu pai. Na escola, Elisa fez amizades facilmente. Descobriu que todos seus colegas de classe têm algo em comum. Eles adoram estudar ciências. Descobriu também que a Zelinda, a Vera, a Nancy, a Nilce, a Adriana, o João e o Eduardo moram no mesmo bairro que o seu. Eles conversaram muito enquanto estavam na escola. O que você
fazia na cidade grande? Perguntou João. Eu ia para a escola e depois jogava videogame. Você brincava nos parques? Indagou Vera. Só os domingos, quando meu pai ou minha mãe podiam ir junto comigo. Por quê? Interessaram-se a Nilce e Nancy. Porque era muito perigoso ficar lá sozinha. Você quer brincar conosco depois do almoço? Questionaram Zelinda, Adriana e Eduardo. Quero sim. Apareçam lá em casa. Tá legal. Os novos colegas despediram-se de Elisa, que caminhou mais um pouquinho até chegar em sua casa. Novos colegas. Essa é Elisa. O que você fazia? Ops, já foi. Quando Elisa se aproximava da porta da casa, viu um bicho grande e verde, mostrando uma língua vermelha comprida. Então gritou: socorro! Sua mãe veio o mais rápido possível. O que foi, minha filha? Elisa mal podia falar. Mãe, olha lá, um dinossauro! Ora, minha linda, é só um lagarto. Elisa nunca tinha visto um lagarto e ficou assustada. Depois do almoço, os colegas de Elisa apareceram para brincar. A Vera trouxe um binóculo. A Nilce trouxe ferramenta. A Zelinda trouxe um caderno. O João e a Adriana trouxeram um gravador. E a Nancy trouxe uma filmadora. O Eduardo trouxe uma máquina fotográfica. Elisa não entendeu nada e perguntou: do que a gente vai brincar? O Eduardo respondeu: vamos brincar na floresta do Morro Geisler. Floresta do Morro o quê? Morro Geisler. É o nome do morro que fica nos fundos da sua casa. Tá ficando doido, é? Eu não entro nessa floresta. Nunquinha. Mas por quê? Por que não, Elisa? Perguntou Adriana. Porque lá dentro do mato é tudo escuro e deve ter muitos bichos. Você não precisa ter medo. Os bichos não farão mal a você se você não fizer mal a eles. Então Elisa concordou e foi se vestir adequadamente para esta aventura. Vestiu calça, blusa e, para garantir a sua segurança, colocou luvas e botas. Foi até o banheiro dar o último retoque. Quando de repente viu algo meio esquisito, liso, comprido, brilhante, grudado no azulejo. Ficou paralisada. Deu 2 passos para trás e chamou lentamente a mãe. Mãe, vem aqui ver uma coisa! Quando a mãe chegou perto, ela apontou em direção ao bicho. Ai, é uma perereca! Gritou a mãe. Ai, eu também tenho medo de perereca. Verinha, que estava ali por perto, pegou a perereca na mão e falou para a mãe de Elisa: a senhora não precisa ter medo. O que uma simples perereca pode fazer de tão ruim? A mãe de Elisa analisou e percebeu que Verinha estava certa. Este pequeno bichinho é que deve ter medo de mim. Afinal, sou tão grande perto dele. Depois desse susto, Elisa mudou de ideia novamente. Eu vou assistir televisão e pronto. Tá difícil me convencer de que existem coisas lindas no mato. E a turma toda falou.
Você sempre assiste televisão. Por que não tenta fazer outra coisa? Nós sempre brincamos na floresta e sempre descobrimos coisas mais bonitas lá dentro. Vamos, Elisa. Não precisa ter medo, pode confiar na gente. Então, Elisa definitivamente aceitou brincar na floresta. Eles começaram a subir o morro, todos foram guiando Elisa e lhe mostrando tantas coisas que ela até esqueceu de seus medos. Que flores lindas! Como são coloridas! Olha os passarinhos! Quantas borboletas! Que árvore grande! Um beija-flor! Eles subiram nas árvores, comeram frutas, fizeram balanços, brincaram de índio. Elisa estava feliz como nunca estivera antes. De repente, aquele barulho começou novamente. Ho, 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 ho! Elisa correu para perto de Eduardo e começou a chorar de medo. Eduardo lhe abraçou e falou: você não precisa ter medo. Eles são lindos. Eles? Quem? Os bugios. O que é isso? Venha com a gente. Você vai adorá-los. Eles foram até uma clareira e lá em cima de uma árvore estava o bugio. Elisa, olhe para cima. Lá está o bugio, falou Eduardo. Elisa ficou de boca aberta. Era um macaco. Ele tinha o pelo vermelho que brilhava contra o sol. Ela perguntou: como vocês descobriram ele? Zelinda explicou: tudo começou quando eu vim morar em Dayal. Aliás, minha amiga, eu também vim da cidade grande. E quando ouvi pela primeira vez o grito dos bugios, saí perguntando para os habitantes da cidade que barulho era aquele. E a resposta era sempre a mesma: é bugio, hoje deve chover. Um dia não aguentei a curiosidade e subi esse morro. Fiquei fascinada quando vi um bugio e tive mais curiosidade ainda a respeito de sua vida e de como ele sobrevivia aqui. Comecei a pesquisar e a defender os bugios e encontrei mais amigos interessados. O João e a Adriana fazem perguntas para os moradores antigos, o Sr. Geisler, o Sr. Kopt. A Nancy filma os seus movimentos. O Eduardo fotografa. A Nilce e a Vera também estudam e pesquisam. Assim, todos juntos formamos uma equipe que observa o bugio. E ele não é perigoso? Não, ele é muito manso. Ele grita muito alto quando seu bando está em perigo ou quando quer deixar bem claro para os outros animais que esse aqui é o lugar reservado para o seu bando. Quando Elisa ouviu Zelinda falar em bando, percebeu que não havia só um bugio ali, mas vários deles. Ela ficou encantada quando viu o filhote de bugio agarrado em sua mãe. Outros brincando pendurados pela cauda nos galhos das árvores. Eles se balançavam, se empurravam, pulavam de um galho para outro. Elisa não pôde acreditar que o barulho que a assustava tanto pudesse vir dessa única família de bugios. Verinha lhe contou que o bugio maior é mais velho, é o líder do bando. João completou dizendo que ele demonstra a sua coragem quebrando galhos. A Nilce contou que os bugios têm muito cuidado com a natureza. Eles só comem frutos maduros e preservam o centro das flores.
comendo somente as pétalas. Nancy disse que eles bebem água das bromélias e quando o bugio fica muito velho, ele se afasta do bando e os mais novos tomam seu lugar, explicou Adriana. Elisa estava novamente chorando, mas desta vez chorava de emoção. Ela pensou sobre tudo o que tinha visto naquele dia e descobriu que, pela primeira vez, tinha se divertido de verdade. Ela estava muito cansada, mas antes de querer ir embora, fez um pedido para a turma. Posso levar um bugio para ser meu animal de estimação? Eduardo sorriu, então lhe explicou. Se você tirar o bugio do seu habitat, ele vai morrer, porque ele precisa de toda essa flora e fauna para sobreviver. Muitos bugios já morreram por causa da insistência dos homens em mantê-los presos em cativeiros. O bugio precisa de liberdade para sobreviver. Elisa colocou-se no lugar do bugio e compreendeu tudo perfeitamente, pois jamais gostaria que alguém a retirasse à força de sua família. Então, abraçou seus colegas com bastante força e agradeceu por tudo o que tinha aprendido naquele dia. Já começava a escurecer quando eles começaram a descer o morro. Elisa percebeu que agora tinha uma nova visão da natureza. Não tinha mais medo, pois viu que dentro da floresta existe um paraíso de seres vivos, prontos para nos ensinar a viver melhor. E aí, gostaram da história? Quem já viu um bugio? Legal? Gostaram da história? Então, vamos preservar o meio ambiente, porque existem muitos seres vivos que moram e sobrevivem nele, né? Beijinho, beijinho, até a próxima!